A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula, onde daremos continuidade ao nosso curso de teologia, dando continuidade ao módulo Educação Cristã, onde hoje o nosso principal assunto está relacionado à escola bíblica dominical. Todos os irmãos que já são os nossos alunos, já têm aí em suas mãos aí o nosso material, os slides que eu estou utilizando durante esta aula. Então o tema é Educação Cristã. Começo com uma frase que diz: a EBD não pode ser vista como um cultinho de domingo pela manhã, mas como uma escola. Deve ser planejada e estruturada para o ensino bíblico. Essa visão em relação à escola bíblica pode fazer toda a diferença, porque uma coisa é você ter um cultinho quase insignificante acontecendo pelo domingo da manhã, ou você pensar na EBD como uma escola. A ideia é o que há em uma escola, o que tem lá disponível dentro de uma escola. Então, tudo que tem uma escola secular deve ter também dentro da escola bíblica dominical. Então, o tema é estrutura e funcionamento da escola bíblica dominical. Temos 3 tópicos: a gestão administrativa da EBD, a gestão de recursos humanos e a gestão pedagógica. Veja que nós vamos trabalhar na organização, como funciona ou como colocar para funcionar de uma maneira mais profissional, de uma maneira a qual ela pareça de fato com uma escola. É o conteúdo dessa aula. Você que tem o material deve já ter feito a leitura do capítulo 3 do livro Educação Cristã. Aqui eu inicio com algumas reflexões. Para pensar nessa escola, eu tenho que pensar o que é que tem em uma boa escola. Então, quando você vai procurar um colégio para colocar o seu filho, o que tem em um bom colégio? Tudo que tem nesse bom colégio deve ter também dentro da escola bíblica da igreja. O que não deve ter em uma boa escola? Então, aquilo que não deve ter em uma boa escola, também não deve ter na escola bíblica. E como você gostaria que fosse a EBD de nossas igrejas? Veja que nós temos aquilo que é possível fazer, porque nós temos várias limitações, de espaço, de investimento, e também nós temos que programar, planejar qual é o ideal, para que eu partir do que eu tenho, da minha realidade, para aquilo que eu desejo chegar. Por isso tem aquilo que nós temos possibilidade, em um paralelo aonde nós queremos chegar, aquilo que é ideal. Então, é um exercício de fazer, imaginar como seria essa escola ideal. Imagina que temos espaço, temos gente, temos recurso financeiro, temos apoio. Como que você programaria essa escola bíblica dominical? Então vamos partir olhando longe, em um horizonte mais amplo. Como que eu colocaria dentro da sala de aula? Não é? Como que seria a decoração? Quem são as pessoas que trabalhariam nessa escola? Então é isso que eu tenho que visualizar. Se não é possível hoje, devido a essas limitações, pode ser que a médio e longo prazo a gente consiga chegar lá. Tá? Tem aí 2 links também. Eu, durante algum tempo, escrevi algumas matérias para um jornal que se chamava Atividade Gospel, e muitas matérias que saiu no jornal foi retirado do meu blog. Eu tenho o meu blog no ar até hoje, é o erictendo.blogspot.com. Você pode conferir lá várias matérias, escrevi muito a respeito da educação. Tenho aí que saiu nesse jornal, A Missão de Educar. E também, você que esteja vendo aleatoriamente esse vídeo, você pode se inscrever também no nosso canal do YouTube, ou os alunos que ainda não são inscritos poderão se inscrever no link que está aí como sugestão. Nessa primeira etapa, vamos falar da gestão administrativa da EBD e os departamentos responsáveis pela parte física
e institucional. Então vamos fazer um comentário sobre a sala de aula, como deve ser a sala de aula da escola bíblica, como trabalhar com a secretaria, ou a secretária, ou o secretário. Também comentaremos a respeito da tesouraria e da biblioteca. Vejam que são aspectos que uma escola bem organizada, bem planejada, ela vai ter. Então, o primeiro passo que nós destacamos aqui é a questão da sala de aula. Em primeiro lugar, a sala de aula deve ser ampla. Claro que nós estamos falando daquilo que é o ideal. Em geral, as igrejas não têm um espaço amplo para a escola bíblica, para a escolinha das crianças. Mas quando se faz um projeto, quando se constrói uma igreja, já se deve fazer o pensamento onde estarão essas salas de aula, qual o tamanho dessa sala de aula. Isso porque, se algumas coisas específicas não serem atendidas nessa sala, simplesmente a criança ou adolescente que estiver lá não vai conseguir aprender. Tá? Então imagine um lugar apertado, uma pessoa em cima da outra, sem mobília adequada, com som alto atrapalhando, é praticamente impossível que a pessoa aprenda e isso vai gerar desmotivação. Todo mundo gosta de um ambiente bonito, bem pintado, organizado. Então tem algumas coisas importantes. Por exemplo, bem iluminada. Imagine, por exemplo, a sala onde você tem o pessoal da terceira idade. Nós não podemos colocar uma luz fraca nesse lugar. Talvez você já tenha visto, em alguma igreja, onde uma pessoa de maior idade vai fazer a leitura e não consegue ler. Claro, pode ser que o óculos seja vencido e tal, mas a igreja tem que pensar nisso. Colocar uma iluminação boa, principalmente aonde se faz a leitura. A exemplo, na sala de aula. Então, ampla, bem iluminada, conforto térmico. Imagina, um lugar, às vezes a gente vê alguns cubículos, onde se coloca lá 10, 15, 20 crianças, todas com calor, suando, às vezes começa a cheirar mal. É impossível que alguém aprenda alguma coisa nesse cenário. Então, dentro da medida do possível, conforto térmico, ou ventilador, ou ar-condicionado, ou às vezes salas como essa nem mesmo tem uma janela. E às vezes é muito fácil você inserir uma janela nessa sala, a fim de que melhore a circulação de ar, a entrada de ar. Então tem que pensar como uma escola, como um colégio. Equipamentos de apoio didático, livros, brinquedos, tudo isso é importante. Lousas brancas, praticamente não se usa mais. Sabe aquela lousa verde que tinha aquele giz que saía pozinho? Aquilo faz até mal para a saúde, se tiver alguém alérgico. Não se usa, é mais barato, ainda tem aí para comprar? Tem. Mas o mínimo é procurar uma lousa branca com aquele pincel piloto, para que não tenha pó. Em último caso, se tem a lousa branca, procurar aquele giz que não solta pó. Eu tenho que pensar no conforto e no bem-estar de quem está dentro da sala. Também é uma sugestão bacana ter um aparelho de som, principalmente quando trabalha ensaiando crianças, tocando musiquinha, contando história. Hoje é tão fácil, você tem algumas caixas de som Bluetooth, que você liga o celular à caixinha de som, e aí vai conseguir utilizar dentro do ambiente. É uma ferramenta indispensável, dependendo da faixa etária de quem está estudando nessa sala. É muito interessante algumas escolas bíblicas dominical espalhadas aí pelo Brasil, que não tendo um espaço ideal dentro da igreja, eles entram em contato com a Secretaria da Educação do município, vereador, prefeitura, e tomam por empréstimo uma escola normalmente municipal que é próxima à igreja, a fim de usar as salas da própria escola municipal, ou às vezes até estadual, como ambiente para a escola dominical. Aí você vai pegar já toda essa estrutura. Muitas igrejas têm feito isso e tem tido um resultado muito positivo. Claro que a igreja deve zelar, cuidar do lugar e mostrar que é igreja, até mesmo na utilização do prédio público. Tá? Então sabemos das realidades, porém se não soubermos onde queremos chegar, jamais chegaremos a lugar nenhum.
Nós temos que programar, projetar a escola bíblica dominical ideal. Também, ainda falando da sala de aula, a sala de aula deve ser pensada de acordo com a faixa etária que vai utilizar a sala. Por exemplo, se você pegar os pequenininhos, né, principalmente de 0 a 3 anos, eles gostam muito de ficar no chão. Né? Então, tapetes, lugares que eles possam sentar no chão, tem aqueles tapetes de montar e desmontar, almofadinhas. Inclusive aí no vídeo você vê um exemplo, né? Paredes decoradas, um lugar que se queira. Tem o prazer de estar lá dentro, né? Pense aí num playground, num ambiente onde a criança fica, creche. É isso que deve ter, tá? Claro que essa faixa etária deve ter um cuidado redobrado, não tem como uma pessoa só cuidar dessas crianças. Deve ser o mais próximo possível do templo ou da mãe, uma necessidade de chamar a mãe rapidamente. Se precisar sair, ter outras pessoas que fiquem com a criança, a gente tem que encarar com responsabilidade o manuseio, né, com todas essas crianças. Às vezes, se tem enfermeiras, né, já professoras da igreja, são os mais ideais para trabalhar nessa área aí. Tá? É importante ter o trocador. Eu vejo que muitas igrejas acabam não pensando nessa necessidade, e aí a criança faz as suas necessidades na fralda e acaba não tendo onde trocar. Eu já vi a mãe indo lá fora, trocar em cima do carro, trocar a criança dentro do carro. A igreja tem que ter uma visão mais ampla a respeito disso. Tá? Falando da secretaria, a escola bíblica dominical deve ter a secretaria, porque ela é uma escola. Você já estudou em uma escola, não tinha secretaria? Então, a EBD deve ter a secretaria. Isso vai dar um olhar melhor, uma organização melhor à EBD. Então, o ideal é que tenha dentro da igreja um espaço para a secretaria. Veja que a gente está tentando ampliar a visão dos irmãos, que a igreja é além do lugar de culto. Então, ao alugar o salão, né, as igrejas que são alugadas, é importante pensar onde vai instalar tudo isso. Não é só o lugar lá onde vai se colocar o púlpito, as cadeiras, a caixa de som e o culto acontecer. Então, divisórias, é importante trabalhar com elas, ou um segundo piso, alugar um prédio ao lado, ou se for um lugar já programado para a igreja, já pensar aonde ficarão essas salas. Inclusive um lugar da secretaria, que pode ser próximo, né, ao gabinete pastoral, à tesouraria da igreja, mas é importante o espaço da secretaria. Tá? Nela vai estar a organização, a documentação, a parte burocrática da escola bíblica dominical. Então ela deve ter, por exemplo, prontuários, registros, atas, relatórios. É importante, quando for iniciar o ano letivo da escola bíblica, abrir inscrições para que as pessoas possam fazer matrícula, ver o tamanho das salas, quantas pessoas cabem em cada sala e disponibilizar o número de pessoas, né? A matrícula, temos 20 matrículas para tal idade, 15 matrículas. Assim as pessoas vão ver, né, essa organização, também que as matrículas são limitadas, vai haver um compromisso maior de quem vai utilizar o espaço da escola bíblica. Então registra as matrículas, né? Faz um prontuário de acompanhamento, controlando quem falta, quem vem, quantos anos a pessoa frequenta a escola bíblica, reuniões, né, do grupo ali, dos professores, do superintendente, deve ser documentados com ata, tudo com ordem e decência, conforme ordena a palavra de Deus. Aí um exemplo, né, de como pode funcionar a secretaria, nem é um espaço tão grande, né, uma ou duas mesas, importante ter um armário, né, arquivos para guardar a documentação, trabalhos dos alunos, né, cadeira. Hoje, graças a Deus, a maior parte das igrejas já tem, né, uma internet. Há um tempo atrás achava-se um absurdo, né, gastar 70, 80, 100 reais com uma internet. Hoje, graças a Deus, essa mentalidade está mudando. A internet está aí para ajudar, né? Inclusive a professora lá no celular dela pode buscar a musiquinha lá no celular, jogar no dispositivo de som. Para isso, a igreja tem que disponibilizar a internet.
É importante também um computador, uma impressora, para que as atividades sejam impressas ali dentro da própria escola bíblica dominical. Veja que tudo requer investimento, né, e uma visão da importância da educação. Então, com essa organização, havendo uma troca de secretários, o trabalho não é prejudicado. Porque o comum, nós vemos quando troca o secretário deixa todas as coisas na casa dele. Quem assume tem que começar do zero. Então, aí a importância dessa organização. Também a tesouraria, é necessário que esteja aí um tesoureiro, uma tesoureira idôneo, para trabalhar com o dinheiro, né? Tem que ser muito transparente. Pode-se fazer arrecadação por sala, ou uma arrecadação, uma oferta para toda a EBD. Sempre a gente vai estar precisando de alguma coisa. Seja rádio, seja lousa, seja brindes. Então é normal fazer algum tipo de campanha de arrecadação de fundos, por experiência própria, né? O pessoal apoia muito esse tipo de trabalho, sempre aparece alguém para ajudar, ou comprar revista para quem não tem condição de comprar, ou para presentear alguém para motivá-la a frequentar as aulas. Tudo isso precisa de dinheiro. O dinheiro deve ser registrado em um livro caixa. Então aí você vai ter o histórico de todo o dinheiro que entrou o ano todo, o tempo todo. Inclusive entrou o dinheiro, já registra no livro caixa, né? E aí o tesoureiro pode ficar com o dinheiro com ele, porque todo mundo já sabe o dinheiro que tem em mãos. Então, eventualmente, mensal, trimestral, semestral, prestar um relatório das entradas e das saídas é essencial para que as pessoas continuem contribuindo. Elas querem saber para onde foi o dinheiro. Tá? E um outro sonho aí é que toda igreja tenha uma biblioteca. Vê que na nossa realidade hoje, principalmente dentro do segmento pentecostal, quase não se tem uma preocupação com isso. Mas não se faz educação sem leitura. Inclusive, os irmãos que estão estudando não pode ter preguiça de ler, né? Ler o material, ler os livros, né? Quem está nos nossos grupos, ler os recados do grupo, né? Às vezes eu coloco um recadão enorme lá, a pessoa fala, eu nem li. É importante que o estudante tenha aptidão para a leitura. Às vezes a gente não tem essa aptidão porque não foi motivado a ler desde criança. Tá aí o papel da educação cristã, trazer literatura de qualidade acessível às pessoas da igreja. Tá? Então, pode ter uma biblioteca, você pode fazer uma arrecadação de livros dentro da igreja, você pode fazer campanha de troca, a pessoa traz 2 e retira 1. Se não tem um espaço para a biblioteca, você pode ter uma parede lá de livros. Em última hipótese, você pode ter uma caixa de troca de livros, onde toda semana os alunos da EBD fazem a troca dos livros, e isso vai funcionar bacana, vai dar um ar muito bom. Na escola tem biblioteca, não é mesmo? Então nós precisamos pensar na biblioteca dentro da escola bíblica dominical. Tá? Ter pessoas responsáveis para controlar isso, e é uma ideia super bacana, precisa de gente disponível para trabalhar. Falando das estruturas da Assembleia de Deus, nós sabemos o seguinte, que a maior parte das Assembleias de Deus são ministérios ligados a uma convenção. Essas igrejas maiores da Assembleia de Deus, nós sabemos que tem uma sede, que responde a uma sede nacional, e eventualmente você tem sedes de setores. Normalmente, as sedes possuem biblioteca, possuem várias salas da escola dominical, mas quando você vai mais na periferia, as igrejas mais distantes, essas sofrem mais porque não tem uma estrutura muito grande, né? A vantagem do ministério ser grande é porque ele tem um poder aquisitivo, né? Ele pode comprar um terreno, pode construir uma igreja muito rápido. Só que as igrejas mais distantes ou as mais novas, normalmente os benefícios demoram para chegar. E é aquele sistema, né, que toda a contribuição da igreja acaba indo para a sede e nem sempre há um retorno desse dinheiro para alguns lugares, porque a sede tem que concentrar onde vai investir o dinheiro. Além dessas igrejas com ministérios e convenções, hoje é muito comum as igrejas independentes, onde uma pessoa é o fundador e ela continua ali só com a igreja local. A vantagem de uma igreja local é que os recursos permanecem nessa igreja local independente. Só que normalmente
vamos supor que ele tem aí 100 membros, 150 membros. O poder aquisitivo dessa igreja independente, ela é bem inferior de uma igreja que tem aí 50, 100 congregações mandando dinheiro para uma sede. Então, os dois modelos têm as suas vantagens e as suas desvantagens. E isso vai implicar diretamente nesse espaço e nessa estrutura que nós temos na escola bíblica dominical. Mas o ideal é que todas as igrejas tenham um espaço adequado, uma sala adequada para trabalhar com a EBD. Tá? Então, aquilo que eu havia dito, ao pensar numa igreja, não podemos pensar só no lugar do culto. Às vezes o salão é ótimo, mas não tem onde parar o carro. Tem que parar o carro 2 quadras para frente, em lugares perigosos. O salão às vezes é bom, mas não passa ônibus, não passa gente, é numa rua isolada do bairro. Então nós temos que pensar além do lugar de culto, inclusive para essa estrutura aí, para ter outras atividades. Tá? Então existe, de fato, uma resistência de investimento na educação dentro da igreja, isso é fato. E às vezes eles pensam que é custo, né, gastar com educação, gastar com sala, mas é verdade, as igrejas que investem em educação, investem nesse espaço, vão ter normalmente crentes mais maduros, que amam a palavra de Deus, mais preparados para o desafio da vida cristã. Então existe tanto a resistência no investimento, né, que não é gasto, mas é investimento, e também essa questão do aprender, né? Ainda nós temos um grupo que diz, para que estudar a Bíblia? Né? Para que isso? Né? Aquela ideia de que apagará a espiritualidade, a chama do Espírito. Né? Oremos para que essas barreiras possam cair, as pessoas possam ser despertadas. Né? Quem vem acompanhando as aulas, inclusive na aula número 2, eu falei a respeito do início da EBD. A própria escola dominical que começa na Inglaterra tem resistência também, as pessoas achavam que não precisava, né? Mas a gente vai, em nome de Jesus, evoluir nessa questão. E essa questão da resistência do ensino, ela não é de hoje, né? Ela tem uma herança que vem dos fundadores da Assembleia de Deus, o Gunnar Wingren e o Daniel Baird, os suecos, né? Tem a história aí da Assembleia de Deus, que é a maior igreja pentecostal do Brasil, uma das maiores do mundo, e toda a igreja tem um pouquinho da Assembleia de Deus, inclusive esse modelo litúrgico de culto e tudo mais. Os fundadores missionários, eles não eram muito a favor ao ensino, né? No máximo ali eles tinham uma escola anual rápida, então não queriam se investir muito. Não havia tempo também, a igreja crescia muito rápido, Deus operava de uma maneira poderosa, estavam ali no centro de um grande avivamento, aquilo que é fato que hoje não é da mesma forma, aquele tempo tinha cura todos os dias, batismo com o Espírito Santo, conversão, era um tempo de avivamento. Hoje não, hoje nós vivemos um tempo de muito mais dificuldade, hoje nós temos acesso à educação, hoje nós temos uma estrutura melhor, internet. Hoje, quem quer aprender tem aí portas abertas de diversa maneira para aprender. Eles não tinham, né? Fizeram um trabalho maravilhoso, mas é fato que eles tinham essa resistência para o ensino. Por quê? Na ideia deles, há mais de 100 anos atrás, o evangelho pentecostal, eles eram para ser uma religião de leigos, resistentes à erudição teológica, não achavam, né, que eles deveriam sofrer mesmo nessa terra, que sempre estariam à margem da sociedade. E ver que o tempo passou, hoje nós temos doutores, né, advogados, médicos, engenheiros, pessoa com poder aquisitivo. Mostrou-se ao longo do tempo que não era bem isso a igreja, né? Naquele tempo você tem um grupo muito grande de obreiros que nem mesmo ler e escrever sabiam, mas pregavam a palavra de Deus. Hoje nós temos uma outra realidade e é evidente essa oportunidade e essa necessidade de aprender. Então a igreja era dominada muito pelos estrangeiros, tanto suecos como americanos. Então muitos deles trouxeram essa ideia, né,
de uma igreja sofrida, que não vai ter nada, que sempre vai ser pobre, e para que estudar? Tá? Hoje nós temos um conceito diferente. Infelizmente, ainda alguns irmãos receberam essa herança, ainda tem resistência ao ensino, ainda insistem, né? E muitas coisas que são práticas, mas nem sempre é verdade, que a gente ouve e reproduz, mas nem sempre tem base bíblica para isso. Então, a resistência ao ensino é porque eles tinham medo que o conhecimento apagasse a chama do espírito, né? E quem me acompanha aí, eu sempre tenho falado, né? A igreja primitiva tinha mestres e tinha profetas. Os dois trabalham juntos, né? Não trabalham diferentes um do outro, não se opõem um ao outro, né? Eles são, de fato, juntos. É importante ter profeta, mas também é importante que tenha mestres, né? Pessoa com conhecimento. Eles viviam um crescimento exponencial, com demanda altíssima de obreiros, não dava tempo de preparar, tinha que enviar. Tá? E eles aceitavam o modelo chamado ensino de Petros, né? Que é um estudo bíblico muito rápido que acontecia aí ao longo do ano. Então, essa situação das Assembleias de Deus melhorou muito, né? Principalmente com a criação da CPAD e da CGADB. CGADB é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, em 1930, e a CPAD em 1940, aonde passou ali a ter uma editora assembleiana para fazer livro, para publicar livro, para vender livro e para trazer literatura cristã às pessoas, né? Então, principalmente o ensino pentecostal, ele está muito atrasado, né? Precisa de mais investimento, precisa de faculdades teológicas, precisa de muita coisa para ir além do culto, né? Além da preocupação do quesito espiritual que a gente vê. Tá? E aí, quem tem o material vai acompanhar, a partir aí das páginas 50 e 51, uma grande dificuldade que a gente tem quando não temos espaço. Então, quando não tem salas na igreja, a gente faz uma escola bíblica dominical única. Junta jovem, adolescente, adulto, obreiro. E aí, se você tem o material, você vai ver uma lista de vantagens em ter várias salas e desvantagem da sala única. Tá? É claro que é melhor ter a sala única do que não ter a EBD. Mas isso lendo, né, você vai ver qual a importância de nós trabalharmos para ter a divisão por faixa etária, porque o assunto que interessa para o adolescente não interessa para o adulto, e vice-versa. Então, quanto mais houver essa divisão, mais interesse haverá por conta dos alunos. Tá? E aí você tem também no material, a página 52, se você quiser pausar e lá dar uma conferida, várias questões práticas para melhorar a escola bíblica dominical da sua igreja ou iniciar uma escola aí, se ainda não tem. Passando aqui para o outro tópico, a gestão de recursos humanos na EBD. O relacionamento humano, formação da equipe e satisfação do grupo. Então vamos falar um pouquinho da formação da equipe, falar um pouco dos gestores, dos oficiais, corpo docente e também o corpo discente. A formação da equipe deve ser escolhida a dedo. Ninguém pode chegar no culto e falar assim, quem quer vir dar aula da escola dominical domingo? Levanta a mão aí. Não é bem assim que funciona. É necessário que haja alguém intelectualmente preparado, espiritualmente preparado, e principalmente que entenda a importância da educação cristã e ame fazer isso. Se não temos nas nossas igrejas, precisamos orar para que Deus envie ou preparar as pessoas para que possa fazer esse importante ofício. Tá? Então, algumas coisas importantes. É importante a avaliação periódica, medir a motivação, tanto da equipe pedagógica como dos alunos, procurar sempre interagir, trabalhar em equipe, fazer aulas especiais, sejam aulas ao ar livre, um tipo de evangelismo, trazer alguém de fora para lecionar, fazer um almoço. Sempre é importante ir mudando, né, a forma dessa educação cristã para não ficar rotineira e maçante. Tá? Outra questão interessante é quando você insere pais, principalmente pais de jovens e adolescentes, para trabalhar na EBD.
ou aquelas pessoas que têm uma certa resistência ao ensino, chamá-las para mais perto, né? E elas trabalhando, às vezes segundo secretário, segundo tesoureiro, ela possa ver a importância da escola bíblica também. Falando dos gestores da IBD, claro que o pastor continua sendo o líder máximo, né? Tudo deve passar por ele na IBD. Inclusive é importante o apoio da liderança, a presença da liderança, para que esse trabalho se desenvolva bem, né? Então, participação e apoio. Abaixo do pastor nós temos o superintendente, é uma espécie de gerente, né? É ali abaixo do pastor aquele que comanda e organiza e resolve os problemas da IBD, né? Normalmente começa por ele, a formação da equipe, ele que vai chamar o professor, o secretário, o tesoureiro e tudo mais, que são os oficiais da escola, né? Precisa de um bibliotecário, se necessário, diretores, coordenadores pedagógicos, depende do tamanho dessa escola bíblica. Mas de verdade, sempre ela começa pequenininha. Aí você deve ter paciência, persistência, cuidando bem dos poucos que estão vindo, e ao longo do tempo, um trabalho bem feito, ele tem a tendência a frutificar e que outras pessoas possam somar a IBD que a gente tem. Tá? Então o crescimento demora, mas sendo feito com cuidado acaba acontecendo. E aí o ponto principal é o corpo docente, são os professores que estarão em contato com os alunos. Então tem que ser gente preparada, capacitada, tem curso, tem livro, né? Se você tem esse chamado, tem que haver investimento na sua vida nesse quesito. Tá? Inclusive está estudando aqui, vai te ajudar bastante. Então esse professor deve ser paciente, amar o que faz, cativar os alunos, né? Motivando para que eles possam estar presentes, preparado espiritualmente, né? Tem que ser alguém de exemplo, de boa conduta, bem querido na igreja, humilde, né? Ninguém mais hoje quer um professor arrogante, soberbo, né? Ou que impõe aquilo que ele acha, né? Tem que ser alguém maleável, alguém que saiba ouvir, respeitar as opiniões e saiba amar aquela pessoa que está lá, com convicção da importância, né, de trabalhar na vida daquela pessoa que lá está ouvindo ele, e principalmente seguindo o exemplo do maior professor de todos, que é Jesus, né, tomando o exemplo da simplicidade, das práticas de Jesus, né, ele lançava mão das parábolas, das ilustrações, trazendo, né, exemplos do cotidiano das pessoas e trazendo um paralelo a verdades espirituais, conseguindo tornar aquilo que é complicado fácil, né, para que possa haver o entendimento daquilo. Então, realidades complexas espirituais, Jesus tinha um poder maravilhoso de ensinar de uma forma simples e as pessoas aprenderem a sua lição e não esquecer mais, né? É o privilégio do professor. E lembrando, né, lá em Efésios 4:11, que o mestre, né, o professor, é um dos ministérios que Cristo deixou para a sua igreja. O corpo discente é o aluno. Todos os esforços são voltados para o aluno, né? Ele é o principal, né? Interagir com ele, mandar uma mensagem quando ele falta, premiar aqueles que se destacam. Tem que haver um contato muito próximo entre o professor, principalmente, e os alunos. Saber cuidar deles, saber ouvir eles, sabe? Abraçar de verdade. Porém, o aluno também deve saber que ele tem deveres, né? Respeitar o professor, chegar no horário certo. Nós temos, às vezes, um problema do pessoal chegar atrasado na IBD. É importante chegar no horário certo, né? É importante conservar o local limpo, a mobília, tudo que a igreja disponibiliza para eles usarem, tem que cuidar como se fosse deles, né? Quando faltar, justificar a ausência, haver essa comunicação que muitas vezes eu até cobro quando a gente está estudando, né? Importante o professor saber o que está acontecendo, né? Cumprir horário, entregar tarefa, um comprometimento vai motivar o professor a fazer mais por aquela turma, ok? E para a gente finalizar aqui a etapa final, a gestão pedagógica, né? Essa questão pedagógica ela é muito facilitada com a questão das revistinhas. Porém, tem muitas igrejas que não trabalham com a revistinha
mas ela tem que pensar em alguns aspectos, né? Por exemplo, o currículo. O que será ensinado? Eu tenho que ter um currículo, né? Qual o objetivo a ser alcançado? Como os professores fazem no início do ano letivo, o professor programa todo o conteúdo do ano, né? Se prepara, prevê os projetos, tudo isso é importante que a IBD também tenha, né? Preparar os recursos tecnológicos, data show, computadores, caixas de som, né? Acertar tudo isso. Como eu já falei, trabalhar muito com a motivação, passeios, né? Coisas que podem mudar a rotina e todo tipo de inovações para a IBD que sejam positivas, boas ideias que podem ser aplicadas. Tem muita coisa legal para ser feito, precisa ser pesquisado, né? Tem algumas informações a respeito de tudo isso que eu tenho comentado no nosso material, página 60, você tem lá as funções gerais da parte pedagógica, também a questão dos currículos, né, que normalmente quando quem usa a revista já vem o currículo lá, já tem um planejamento normalmente trimestral, né, e a ideia da criatividade, né, usar muita música, usar vídeo, criar almoços especiais, premiações, né, premiar inclusive no próprio culto da igreja, dar um certificado no final do ano, né, motivar, mostrar quanto bom é participar da IBD e mostrar isso para o restante da igreja, né? Então, muitas vezes eu fiz isso, premiei não na IBD, premiei no culto de domingo à noite. Vai lá, fala com o pastor, conversa, dá um espaço, faça aí um culto da IBD, né, num sábado, num dia de semana, para promover a escola bíblica, tá? Outra questão, de vez em quando, trocar os professores, né, de uma sala para outra, ou chamar alguém de fora para ministrar. E aí aqui eu terminando com uma frase de Thomas Edison: a genialidade é constituída por 10% de inspiração e 90% de transpiração. O que eu quero dizer que é muito mais trabalho do que facilidade para a gente trabalhar com a escola bíblica dominical. Com trabalho árduo, irmão, com dedicação, organização, comprometimento, nós conseguiremos fazer um bom trabalho, um trabalho expressivo, a qual Deus abençoará, cooperará com esse trabalho, trará gente. Tá? Então eu oro para que Deus levante professores, para que as igrejas abracem os projetos de ensino, tanto culto de ensino, semana de estudo, escola bíblica. A igreja precisa aprender, porque o conhecimento é uma blindagem contra as heresias que se multiplicam, batem a nossa porta, e alguém vai poder ter ali a maturidade espiritual para discernir o que é de Deus e o que não é, o que deve estar na igreja e o que não deve. Senão nós ficamos muito leigos, aceitamos todas as coisas como normal, tudo é bênção, tudo é vitória, mas tem que ter alguém lá para fazer essa diferenciação. Muitos são os ventos de doutrina, principalmente dentro do nosso segmento pentecostal, infelizmente, é tanta novidade, é tanta coisa acontecendo e as pessoas aderindo sem passar pelo crivo da palavra de Deus. Que Deus nos dê graça, continue guardando a sua igreja, levantando professores amantes da escola dominical e alunos que amem estudar nessa escola, que é a melhor de todas as escolas. Obrigado pela companhia, parabéns pela sua dedicação, Deus abençoe você e sua família. Fique na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado. Tchau.